Na cena inicial, somos apresentados a um casal em férias no interior da Polônia. Joe e Laura, marido e mulher, são ex-agentes secretos americanos que se aposentaram cedo para se concentrar em desenvolver uma vida significativa juntos. Pouco tempo depois, dois visitantes franceses, também de férias na região, observam Joe e Laura tomando café da manhã juntos. Os quatro conversam casualmente, compartilhando suas experiências de vida e trabalho. No entanto, em vez de revelar seu passado oculto, o casal mente, dizendo que administra uma pequena loja. Depois do café da manhã, Joe e Laura voltam para seus aposentos. Joe sugere que eles se juntem aos outros turistas para explorar o campo, mas Laura se recusa por causa de sua doença. Ela incentiva Joe a prosseguir sem ela, assegurando-lhe que o esperará na pousada. Joe concorda com relutância e parte com os outros turistas. Enquanto isso, dois pilotos da CIA estão em um avião de reconhecimento. De repente, um tiro vindo de trás faz o avião voar contra as árvores. Joe, ao ouvir a explosão, corre para a fonte do distúrbio. De volta à pousada, Laura vê a fumaça negra e espessa saindo da floresta e se preocupa com Joe. Pouco depois, Joe e os turistas descobrem, para sua consternação, que a explosão foi causada por um acidente de avião. Joe e o médico do café da manhã examinam rapidamente os pilotos, mas todos estão mortos devido a uma pancada na cabeça. Joe, um ex-agente sênior, reconhece os pilotos como funcionários da CIA. Momentos depois, ele encontra um disco rígido no bolso de um dos agentes e o pega. O médico se opõe, alegando que o disco rígido não pertence a ele, mas Joe insiste que ele provavelmente contém segredos cruciais. Sem que eles saibam, o rádio do andar continua funcionando, transmitindo a conversa deles para a sede da CIA. A CIA ouve Joe falando sobre o disco rígido. Um dos agentes conta ao chefe da CIA sobre o incidente, enfatizando a importância do disco rígido, que contém evidências devastadoras de seus atos ilícitos. Nesse momento, o chefe da CIA exige saber o ponto de vista do incidente. A cena muda para Joe, que pede que o médico e os outros turistas retornem ao esconderijo porque o local não é mais seguro. Antes que eles possam sair, um bando de mercenários se aproxima inesperadamente. Orin, o líder dos mercenários, desafia arrogantemente o guia sobre o objetivo deles. O guia afirma que eles são apenas turistas que se depararam com o desastre na planície. Orin imediatamente se volta para a médica, exigindo saber de onde ele veio. Quando ela se recusa a responder, Orin a mata brutalmente. Em seguida, ele confronta Joe, perguntando se ele descobriu um disco rígido nos destroços. Joe mente e afirma não saber nada sobre isso, apesar de o disco rígido estar escondido em suas mãos. Quando os soldados de Orin começam a procurar o avião acidentado, Joe aproveita a oportunidade para se vingar. Ele rouba com sucesso um dos veículos do inimigo e tenta escapar. Infelizmente, o carro fica sem gasolina e para no meio da estrada. Joe rapidamente toma posse de uma motocicleta pertencente a um dos mercenários e sai dirigindo, evitando o acidente. A narrativa então muda para um homem idoso chamado Chester. Chester, assim como Joe, é um espião secreto, mas, ao contrário de Joe, ele ainda está servindo ativamente ao governo. O chefe da CIA entra em contato com Chester e lhe atribui a missão de prender Joe na campanha polonesa. Enquanto isso, o líder mercenário Orin perdeu o rastro de Joe. No entanto, ele acredita que Joe ainda está escondido em algum lugar da selva. Joe, escondido nas proximidades, percebe a ameaça e imediatamente entra em contato com Lara por telefone via satélite, aconselhando-a a se preparar para o perigo iminente. Como ex-espiã secreta, ela entra em modo de combate, coletando armas e se preparando para lutar. Lara, então, vai para um quarto próximo da pousada e aconselha os visitantes que estão lá a se esconderem embaixo da cama por segurança. 3 dos homens de Orin invadem a pousada no momento em que ela está protegendo os visitantes, mas antes que eles possam reagir, Lara elimina a ameaça com precisão e habilidade. Chester chega a um hotel rural. Em uma horrível demonstração de brutalidade, Chester testa a força de um veneno que criou, dando ao homem que o acompanhou ao hotel. Chester sorri para si mesmo, sabendo que seu veneno funciona perfeitamente. Enquanto isso, Joe retornou ao assentamento. Exausto, ele entra em uma loja para descansar, agradecido por não haver ninguém por perto. Joe usa o telefone fixo para ligar para o chefe da CIA. Durante a ligação, Joe exige saber o que há de tão crucial no disco rígido que descobriu, perguntando por que tantas pessoas estão procurando por ele. O chefe da CIA afirma que ele contém dados confidenciais do governo e ordena que Joe devolva imediatamente.
Joe deixa claro que não tem intenção de devolver o disco rígido. Ele despreza funcionários corruptos, como o chefe da CIA, e pretende tornar público o conteúdo do disco rígido. Ele imediatamente rastreia a chamada de Joe para determinar sua localização. Depois de obter as informações, ele entra em contato com Chester e diz a ele onde Joe está. Chester se aproxima sem hesitar de Joe na loja, onde ele está escondido. Os dois se cumprimentam casualmente, como se fossem velhos conhecidos. Eles trocam gracejos e conversam como se fossem velhos amigos se encontrando. Chester pergunta respeitosamente se Joe pegou o disco rígido do jato destruído da CIA. Joe mente, dizendo que Orin já o havia roubado. Chester, porém, não se convence. Em vez disso, Joe muda de assunto e pergunta a Chester sobre Orin. Ele quer saber quem é Orin e por que tantas pessoas querem o disco rígido. Chester revela que Orin está trabalhando para a inteligência russa para roubar o disco rígido. Se os russos conseguissem obtê-lo, poderiam facilmente desestabilizar os Estados Unidos. A cena muda para Lara, na pousada. Os homens de Orin mantêm os turistas como reféns. Lara sobe discretamente as escadas e elimina um dos guardas. Ela então diz ao turista para ficar quieto, enquanto cuida dos outros guardas no andar de baixo. O braço direito de Orin ordena que seus homens vasculhem os andares superiores. No entanto, quando ele vê outro de seus homens ser morto, fica furioso e ordena que os guardas sobreviventes localizem o assassino. Quando eles sobem as escadas, Lara os embosca e os elimina eficientemente um a um. Por fim, eles encurralam Lara e a mantêm sob a mira de uma arma, forçando-a a se submeter. Felizmente, Lara tem uma pequena faca escondida em seu cabelo que pode ser usada para resolver a situação. Depois de derrotar os guardas, Lara confronta o braço direito de Orin. Por fim, ele a vence, cansado da luta. Consequentemente, ele a senta em uma cadeira e começa a interrogá-la. Ao ouvir o nome de Joe, o braço direito descobre que Lara é a esposa de Joe. Imediatamente, o braço direito ordena que Lara entre em contato com Joe e peça a ele que entregue o disco rígido. Lara concorda, mas somente se ele devolver seu telefone via satélite, que é o único meio de entrar em contato com Joe. Quando o braço direito o oferece a Lara, ela rapidamente digita um código no dispositivo. De repente, uma explosão sacode a sala. A cena muda para Orin e seus homens, que rastrearam Joe e Chester até a casa, onde eles estavam escondidos. Consequentemente, Orlan instrui 3 de seus homens a entrar na casa e confrontar Joe. Orin, furioso com a relutância deles, rapidamente mata os 3. Joe e Chester ficam sabendo que Orin e seus soldados cercaram a fazenda. Chester, que está sentado, pede ajuda a Joe para se levantar, reclamando de um forte desconforto nas costas. Mas quando Joe estende a mão para ajudá-lo, Chester o apunhala com uma seringa. Chester revela friamente que a seringa contém um veneno criado por ele mesmo. Joe tem apenas 24 horas de vida até conseguir o antídoto. Chester promete lhe fornecer o antídoto se Joe entregar o disco rígido. Joe relutantemente concorda em devolver o disco rígido, mas somente depois de cuidar de Orin e de seus homens. Seus soldados entram correndo, mas Joe e Chester se preparam para a chegada deles, o que resulta em um confronto brutal. Durante o tumulto, Chester detona uma granada, explodindo a porta da garagem. No entanto, a explosão faz com que o disco rígido caia das mãos e Joe e Chester o pega. Chester bate em Joe sem hesitar antes de fugir, deixando Joe sozinho para enfrentar os soldados de Orin. Joe, agora em menor número e enfraquecido, é forçado a lutar para passar pelos mercenários. Durante a luta, um dos soldados de Orin lança outra granada, gerando uma grande explosão. Orin se aproxima de Joe com a arma na mão. Ele pergunta por que Joe não entregou o disco rígido desde o início, poupando toda essa violência. Joe responde perguntando por que o disco rígido é tão importante que Orin se esforçou tanto para obtê-lo. Orin explica que o disco rígido é uma prova de irregularidades cometidas pelo chefe da CIA e por outras autoridades americanas de alto escalão. Orin os despreza e acredita que o disco rígido contém o segredo para destruí-los. Ele também admite que derrubou o avião da CIA para roubar o disco rígido. Joe se desculpa e revela que Chester já pegou o disco rígido. Ele sugere que eles trabalhem juntos para localizar Chester, que provavelmente está a caminho do esconderijo para atacar Lara. Orin concorda e os dois formam uma aliança incômoda antes de sair correndo para encontrar Chester. Enfurecido, o chefe da CIA ordena que suas tropas enviem um drone destrutivo contra Joe e Orin, com o objetivo de eliminá-los definitivamente. Em pouco tempo,
2 drones armados aparecem nos céus do interior da Polônia, procurando por Joe. Sem hesitar, os drones começaram a disparar contra o carro. A perseguição tornou-se cada vez mais feroz. Em uma tentativa desesperada de escapar, o carro bateu em um acostamento. Felizmente, Joe e Orlan escaparam ilesos. Depois de uma luta feroz, eles conseguiram destruir um dos drones, mas quando estavam recuperando o fôlego, Orin se virou para Joe e apontou uma arma para suas costas. No entanto, antes que Orin pudesse reagir, um tiro foi disparado. Lara disparou o tiro que atingiu Orlan. No entanto, a provação deles ainda não havia terminado. O último drone lançou outro ataque, causando uma tremenda explosão. Apesar do caos, Lara e Joe conseguiram escapar, embora com ferimentos graves. Na manhã seguinte, Joe levou Lara para a margem de um lago próximo. Chester apareceu de repente enquanto eles estavam relaxando. Joe questionou a presença persistente de Chester, lembrando que ele deveria estar a caminho dos Estados Unidos para entregar o disco rígido. Chester respondeu que não podia ir embora porque seu corpo ficou subitamente fraco. Joe então contou a verdade. Ele havia envenenado Chester, não a si mesmo. Ele apresentou um antídoto e explicou que a bebida que Chester havia tomado antes continha veneno. Nessa situação difícil, Joe fez uma oferta. Ele se ofereceu para fornecer o antídoto a Chester com uma condição. Chester teria de devolver o disco rígido e ajudar a derrubar o chefe da CIA e outros funcionários corruptos. Chester não teve escolha a não ser aceitar. A partir de então, o trio inesperado formou uma parceria incômoda guiada por um objetivo comum. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.